Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice, para a gente dar início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Finalizando o capítulo 3 do nosso livro, aí na página 40, nós vamos falar sobre o movimento artístico da pop art. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse movimento, quais as características, quais os principais artistas e onde foi que ele surgiu. A gente vai fazer aqui uma leitura breve de algumas explicações para vocês, ok? Então, bem, pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, à publicidade e estilo de vida americano. Foi lá que o movimento surgiu. Esse é um termo em inglês que significa arte popular. Pop art significa arte popular. E surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante os encontros de um grupo de artistas intitulado Grupo Independente. Depois, difundiu-se durante anos, principalmente durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. A pop art não deve ser considerada um fenômeno da cultura popular, apesar de estar muito ligada a ela, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massas. Esse fenômeno artístico baseou-se em grande medida na estética da cultura de massas, a mesma criticada pela Escola de Frankfurt. O movimento influenciou grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Algumas características desse movimento da pop art são a aproximação da arte com a vida cotidiana, a utilização de cores intensas e vibrantes, reprodução de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, o uso de serigrafia, imitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema, uso da imagem de celebridades e inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Aqui no nosso livro, ele diz que a pop art foi um movimento que se iniciou na metade do século XX, e trata de situações, pessoas ou objetos do dia a dia que são transformados em arte. Na atualidade, tudo é arte, inclusive personalidades como Marilyn Monroe, quando representada em diferentes cores. O objetivo da pop art é de abraçar e desconstruir imagens pertencentes às culturas de massa, a chamada cultura pop, feita para as grandes multidões. Com isso, uma das características estéticas da pop art é a expressão pura de um objeto do cotidiano em um fundo de uma cor só, como a de Andy Warhol fazia, por exemplo, com o uso da técnica da serigrafia. Então, já falei aqui, Andy Warhol foi um dos artistas que se destacaram nesse movimento da pop art. E tanto o Andy como outros artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e massificadas pela publicidade. Eles elegiam as imagens pictóricas e os símbolos de natureza popular, que as pessoas conhecessem. Esses símbolos eram ironizados de modo a constituir uma crítica subjetiva ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Isso porque o capitalismo é incentivado de forma abundante pela dimensão publicitária, cinematográfica e etc. Entretanto, de certa forma, a pop art alimentava-se e confundia-se com essa indústria cultural. Apesar de diferirem pelo mundo afora, os artistas, de modo geral, mantinham as mesmas temáticas, os desenhos simplificados e cores saturadas. A pop art buscava evidenciar a crise da arte do século XX por meio de um retorno à arte figurativa. Fazia um bom contraponto ao expressionismo abstrato e ao hermetismo da arte moderna. Ela recusa-se à separação entre arte e vida. Daí a arte pop ser capaz de se conectar ao seu público a partir de signos e símbolos extraídos do imaginário da cultura de massa e da vida cotidiana. Esse feito foi levado a cabo quando esses artistas utilizaram na arte a linguagem do design comercial. Com isso, diluíram as diferenças que separavam a arte erudita da arte popular. Como já falei para vocês, do artista Andy Warhol.
Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da pop art no mundo todo. Ele ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema, evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias, né? Como exemplo, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley. Também utilizava marcas publicitárias nas suas obras, como a Coca-Cola, dentre outras marcas existentes naquela época. Outros artistas do movimento da pop art, né? Por exemplo, o grupo independente que eu falei no início aqui da aula, né? Que acontecia em Londres no ano de 1952. É considerado o precursor do movimento pop art. As obras dos artistas britânicos, né, acolheram essa cultura no trabalho de artistas como Edward Louis Pauwels, Richard Hamilton e Peter Blake, né, que foram também aí grandes artistas do movimento da pop art. E a pop art também aconteceu aqui no Brasil. Ela surgiu em um outro contexto histórico, né? Porque aqui no Brasil estava no período da ditadura militar. Então, os artistas utilizaram a estética pop para se comunicar com as massas e, assim, fazer críticas ao sistema, né? Os principais nomes da pop art no Brasil foram Antônio Dias, Rubens Gerkman e Cláudio Tosi. O artista contemporâneo Romero Brito utiliza hoje em dia a estética da pop art para produzir suas obras. No entanto, ele não possui caráter crítico, né? Ele não faz nenhuma crítica, então ele não se enquadra no movimento da pop art, tá certo, gente? Então, essa é um pouco da história desse movimento da pop art. No nosso livro ele traz aí uma sugestão, né, para que a gente possa reproduzir a nossa própria arte pop. Vamos tentar fazer? Certo? No dia da nossa aula ao vivo, nosso encontro ao vivo, eu vou passar todas as orientações para que a gente possa conseguir fazer esse trabalho da nossa própria pop art, ok? Vamos precisar aí de figuras, de tesoura, de cola, de papel. Vamos soltar a imaginação, usar a nossa criatividade para realizar a nossa própria arte pop, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vão se preparando, vão preparando o material. Dá uma lida no nosso livro, a página 40, está falando sobre esse assunto, tá certo? Para que no dia da nossa aula vocês já estejam fera e todo mundo consiga fazer um trabalho belíssimo, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.